Shalom, shalom a todos. Fazendo um resumo panorâmico e textual sobre a carta de Judas, vemos que a Escritura ressalta o perigo de pessoas que falam do Eterno, mas não ensinam a verdade dele. O Messias falou de falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7, versículo 15. O apóstolo Paulo disse que mesmo dentre os presbíteros de Éfeso se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Atos 20, versículo 30. E Judas exorta os discípulos a ficarem atentos aos homens que não trazem a fé verdadeira. Vemos o apelo à batalha. Logo no início, Judas, no versículo 1 ao 4, muitos acreditam ser provável que Judas seja irmão do próprio Jesus. Mateus 13, 55. Mas Judas se descreve e se apresenta simplesmente como servo, algo que ele tem em comum com todos que são chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Vemos isso logo nos versículos 1 e 2. E desejando escrever da salvação comum entre eles, Judas viu a necessidade de encorajá-los a batalharem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 3. Eu entendo que a fé de que Judas fala é a doutrina revelada por Cristo e seus apóstolos e profetas, como vemos isso em Efésios 3, do 3 a 5, Atos 6, versículo 7, Atos 8, versículo 13, Gálatas 1, 23. E esta doutrina já havia sido entregue aos santos, uma vez por todas, durante a vida de Judas, no primeiro século. E o motivo da exortação a lutar é que algumas pessoas entraram desapercebidas no meio dos irmãos e estavam ensinando como doutrinas e práticas que levariam os discípulos a abusarem da graça do Senhor e negarem a autoridade absoluta dele. Versículo 4. E quem não lutar, preparado pelo conhecimento e pela prática da fé revelada por Cristo, por sua ignorância e sossego, cairá em castigo com os homens condenáveis que trazem doutrina falsa. Vemos a condenação dos ímpios, logo nos versículos 5 a 16. O Eterno nunca aceitou rebeldia contra sua autoridade, não de seu próprio povo escolhido, no versículo 5, nem de anjos, versículo 6, nem de outros povos na terra, no versículo 7. Judas avisa que aqueles que ensinam libertinagem são rebeldes, sem respeito pelo governo do Eterno, versículos 8 ao 9. E não compreendendo a graça do Senhor, agem feito animais, versículo 10. E seguem os mesmos caminhos de homens como Caim, Balaão e Corá, versículos 11. Versículo 11. E veja também em Gênesis 4, números 22 ao 24, números 16 ao 17. E agora com imagens fortes, Judas mostra que a aparência de homens como esses é só engano e que Deus, desde muito, prepara juízo contra a sua impiedade, sensualidade, arrogância e ganância, versículos 12 a 16. Depois nós vemos a defesa contra os falsos mestres, versículos 17 ao 25. A luta para escapar do engano começa com a palavra revelada nas Escrituras, que tanto ensina o caminho reto como mostra o caráter dos enganadores, versículos 17 e 19. É necessário crescer na fé, estudando a palavra e orando ao Senhor com amor e com a forte esperança de alcançar a vida eterna, versículos 20 a 21. E depois dos cuidados pessoais, é também necessário ajudar outros a superarem suas dúvidas e fraquezas, versículos 22 e 23. A verdadeira garantia da vitória é que o eterno Deus tem o poder e a vontade de salvar todos que buscam servi-lo honestamente e que com humildade se submetem à sua soberania eterna.